Boa noite, meus irmãos. Com alegria que a gente retorna nessa casa, com corações tão afetuosos, que sempre nos recebem com grande alegria, né? Com grande carinho. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui. E que o Mestre Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Certamente, em algum momento da nossa existência, já entramos em contato com algum conhecimento sobre mitologia grega, por exemplo. É algo de arquetípico. Os mitos, eles fazem parte da nossa constituição psicológica. É como se tivesse um registro no inconsciente coletivo da humanidade de tudo que se já viveu, de tudo que se já aprendeu e que nós, de forma muito simples, acessamos esse conhecimento. E os mitos fazem parte disso. E a Grécia Antiga era recheada desses contos, dessas histórias que faziam alusão aos deuses à época. E a época da Grécia Antiga tinha um incômodo muito grande que a humanidade sofria, como sofre agora, que é o incômodo da incerteza, que é aquela inquietação que sempre temos em relação às coisas do destino, né? Nós sempre queremos saber, nós sempre queremos uma orientação a mais. Nós, se pudéssemos, nós estaríamos à frente, né, de todo o mapa nosso reencarnatório, a fim de estarmos checando os acontecimentos. E não era diferente aquela época. Aquela época existia um local chamado Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos era em homenagem ao deus Apolo. E ali trabalhavam mulheres com dons especiais, que hoje a gente chama de mediunidade, que eram as pitonisas. E as pessoas inquietas sobre suas questões iam ao Oráculo de Delfos se consultar com as pitonisas. E interessante que à entrada do Oráculo de Delfos existia uma inscrição que, assim que chegavam, observavam o que estava escrito, que dizia assim: conhece-te a ti mesmo. E a doutrina espírita, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ela vai fazer uma atualização dessa inscrição. Quando Allan Kardec pergunta, e na pergunta dele a gente vê uma magnitude incrível do codificador. Ele pergunta à pleiade da codificação o seguinte: qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é simples, a resposta é direta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E se essa inscrição, se essa frase, se esse alerta, se essa instrução não fosse importante, conteúdo para nós de humanidade, por quê? Se a gente for atentar para a pergunta do codificador, a gente vai reparar que existe uma expressão, meio prático. Qual o meio prático? Prático, simples, que todo mundo pode fazer. Eficaz, que se fizer, certamente vai dar um resultado positivo. De se melhorar, é sinal que não estamos de todo prontos. Precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos nos integrar. Resistir à atração do mal, ou seja, resistir. Se é resistir, existe uma tentação. E a atração do mal quer dizer que o mal existe e está aí. Então, essa é a ferramenta para tudo isso que Kardec engloba nessa questão. Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento. Mas se fala muito de autoconhecimento.
E até se banaliza hoje em dia esse aspecto. Por quê? Cada pessoa é única. É um espírito em evolução que jornadeou diversas experiências e que nenhuma experiência é igual. Assim como as nossas digitais não são iguais. Assim como o nosso nível evolutivo não é igual. Temos a certeza que temos algo em comum. Estamos encarnados hoje juntos no planeta Terra, num planeta de provas e expiações. É porque todo mundo aqui está nessa nave-mãe e existe algo em comum. Entretanto, temos a nossa diversidade de seres em expressões diversas, com experiências diversas, com dons e habilidades, recursos de evolução diversos. Então, se cada um, o processo de transformação, o autoconhecimento, o caminho para o autoconhecimento também é único. Uma pessoa pode dizer, não, eu iniciei meu processo de autoconhecimento dessa forma, eu procurei tal terapêutica, eu vivenciei tal situação, e eu recomendo que você faça. Pode até dar resultado, mas geralmente não é simples assim. E o caminho para o autoconhecimento, muitas vezes, ele faz a gente valorizar o que a gente chama de ferramentas com conteúdo psicoterapêutico, ou seja, ferramentas de ensinamento. A gente necessita valorizar, por exemplo, saúde mental. Os profissionais da saúde mental são verdadeiros, missionários da luz a serviço da transformação interior da humanidade. Mas ainda tem gente que diz, se eu for procurar um psicólogo, por exemplo, vão dizer que eu estou desequilibrado, e ainda existe crenças negativas. Nessa altura do campeonato ainda existe crenças negativas impressas em se procurar um profissional de saúde mental. Porque hoje, meus irmãos, a gente percebe pelo diagnóstico pós-pandemia o quanto de que necessitamos de recursos psicoterapêuticos para a gente lidar com as nossas carências, para a gente lidar com as nossas questões internas. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, que Joana psicografa através do nosso querido Divaldo Franco, a mentora, que traz um conteúdo belíssimo sobre a psicologia espírita, sobre o autoconhecimento, Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, que viveu a época do Cristo, ela, no livro, diz assim, não apenas identificação das suas necessidades, ela fala sobre o autoconhecimento, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Vamos parar aqui e vamos grifar alguns termos. 1. Realidade emocional. Temos necessidades? Temos. Mas qual é a nossa realidade emocional? Temos parâmetro? Conseguimos avaliar isso? Onde é que estamos no patamar evolutivo em termos de caminho para a autocura, para o autoconhecimento, para a plenitude? Qual é a nossa realidade emocional? Outra coisa, aspirações legítimas. Aquilo que a gente mais quer. Aquilo que a gente coloca como sentido de vida. Aquilo que nos impulsiona. E toda vez que a gente fala de sentido de vida, é impossível não falar de Viktor Frankl. Viktor Frankl, um famoso psicoterapeuta vienense, que cunhou o termo logoterapia, terapia do sentido da vida. Ele teve uma experiência muito intensa, já psicoterapeuta, quando foi para o campo de concentração. Lá ele viveu o absurdo do que é mais de desumano nessa vivência.
E ali, ele se perguntava o tempo todo que para ele viver aquela experiência, deveria ter um para quê. E não é se perguntar qual é o meu sentido da vida, como muita gente vai até a médiums conceituados e pergunta, eu quero saber o que é que eu vim fazer aqui na Terra. Não tem muita gente que se pergunta assim, eu quero saber qual é a minha missão, né? Mas não é simplesmente saber o seu sentido da vida. É ao contrário. É fazer a pergunta à vida. Vida, o que é que você espera de mim? É essa a pergunta. E assim Viktor Frankl fez, quando ele formou essa base terapêutica da logoterapia. Então, as nossas aspirações legítimas, o que é que nós mais ansiamos? Onde estão instalados os nossos recursos, os nossos dons? Na parábola do talentos, se a gente for rememorar, né, o Senhor da vinha, ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento a um, né? Viajou, voltou, e o que foi que aconteceu? Um multiplicou o talento, outro multiplicou o talento, e outro simplesmente enterrou o talento. Por covardia, abafou o talento, por medo, por receio, por não querer enfrentar. Pegou o talento e abafou, e devolveu o talento. E, muitas vezes, quando a gente reencarna, a gente é dotado de dons. A gente tem toda a ferramenta necessária para a nossa tarefa de evolução. A gente tem tudo. A gente tem a nossa constituição intelectual para que a gente realize o que há de melhor na nossa vida. A gente reencarnou no lar correto. Não, não erramos de endereço. É no lar correto que a gente está. A gente está com as pessoas corretas. Agora, nesse momento, a gente está vivenciando o emprego correto, por exemplo, que pode até mudar. Mas agora, ele está querendo fazer a gente crescer em algo. A gente está na cidade correta, por exemplo. A gente tem os amigos, a gente tem as pessoas que a gente convive, são pessoas corretas para nos ajudar. Então, nós somos dotados de dons. E não podemos ter a justificativa de enterrar esse talento, porque o tempo urge. E se estamos enterrando os nossos dons, por favor, vamos correr e desenterrar, porque a hora é agora. Então, as aspirações legítimas, né, o autoconhecimento. E outro termo que Joana utilizou, reações diante das ocorrências do cotidiano. Vamos grifar. Reações diante das ocorrências do cotidiano. Muitas das nossas reações diante ao que acontece de imprevisto na nossa vida são baseadas na nossa criança interior. Muitas vezes, as nossas reações dizem da criança que fomos, que não foi atendida nas suas necessidades, que acreditou não ser amada, que não foi ouvida, que foi abandonada e que se expressa em nossas reações diante das ocorrências do cotidiano. E fazer essa integração da nossa criança interior é muito importante. Porque existe uma frase que é atribuída ali a Luft, eu não sei, que diz assim: a infância é um chão que se pisa a vida inteira. Então, o que aconteceu no período perinatal, por exemplo, antes de nós reencarnarmos, durante o nosso período gestacional no útero, pós-nascimento e infância, vão determinar muito do que nós somos hoje. Na saúde, por exemplo, se fala muito dos mil dias de vida da criança. Esses 1000 dias são importantíssimos. É ali que acontece, por exemplo, o que a gente chama de imprinting metabólico. É quando o nosso corpo vai ser marcado ali
dizendo como é que ele vai funcionar, por exemplo, dali a 20, 30 anos. Então, é uma fase de plasticidade muito grande, tanto física quanto espiritual. Porque é na infância, né, que a gente tem essa maleabilidade. É como se a reencarnação ainda estivesse se processando. E a gente pode dizer que criança vive, às vezes, mais com pé lá do que cá. Criança conversa com o espírito com a maior naturalidade. Tem amiguinho imaginário, fala dos amiguinhos para a gente, recebe visitas de familiares e fala. É muito comum a gente ouvir crianças fazendo isso, falando isso, ainda mais agora, com essa nova geração que eu digo não tão nova assim, mas uma geração que veio alavancar o processo evolutivo, que são as crianças tipo índigo e tipo cristal. E é um tema assim para uma outra preleção, é um tema interessantíssimo, né, dessas crianças que a gente precisa aprender a acolher. E falando da criança interior, a gente também pode comparar a criança interior com a sombra, que é aquele conteúdo que a gente tem, que é um conteúdo que às vezes a gente não quer acessar, é um conteúdo que às vezes a gente deixa expressar sem controle. É o nosso lado mais feio, muitas vezes é o nosso lado negado. E a gente necessita integrar a sombra. Paulo de Tarso, em Romanos, capítulo 7, versículo 18, dizia o seguinte: irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Paulo, que nos deu uma contribuição grandiosa, que no final da sua existência já dizia que não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Nessa orientação aos romanos, ele expressa com humildade a sua naturalidade, a sua briga com a sombra, ou seja, eu me esforço. Eu sei que dentro de mim ainda existe esse mal, que eu me esforço em não querer praticar, mas eu quero praticar o bem, mas às vezes ele se expressa. Ou seja, Paulo, ele está falando aqui, quando Joana fala lá, que a gente falou daquelas questões, da sua realidade espiritual e emocional. Quando ele fala da sombra da gente. Quando a gente diz assim, existe uma sombra coletiva que paira ainda na humanidade, é como se todo o conteúdo ainda que precisa ser processado para o amor, ainda está pairando na Terra, nave-mãe em transição, e por isso que a gente vê o que vê aí fora. Porque isso que está acontecendo, o que está acontecendo aí fora, que na verdade é o que se reverbera dentro de nós. É como se o planeta fosse um diagnóstico nosso. Porque é a nossa contribuição individual que faz acontecer o que está acontecendo lá fora. Então, Paulo fala sobre isso. E Joana, no livro Amor Imbatível Amor, ela fala que o amor possui fases, as fases do amor. E diz assim: por experiências traumáticas ou mesmo falta de estímulos, permanecemos presos nas primeiras fases do aprendizado do amor. Experiências traumáticas, a gente falou que tudo que acontece no período perinatal determina a nossa existência. Então, antes de reencarnar. Porque a nossa reencarnação, ela é muito bem planejada. Quando a gente fala assim, aconteceu uma gestação não planejada. Não é verdade. Ela foi planejada. Só que a gente não processou que ela foi planejada, mas ela foi. Porque Deus, quando outorga a vida de alguém, não é um erro, não é um equívoco. É Deus manifestando misericórdia. O erro está em nós, que ainda não adestramos o nosso olhar para a magnitude e a beleza da vida. Então, existe um planejamento
prévio. E aí, eu vi um post nas redes sociais que falava assim: um recém-nascido só tem 28 dias. A criança, a infância, só dura entre 10 e 11 anos. Gente, é só 28 dias um recém-nascido. Aquele serzinho indefeso, mamãe no puerpério, tensão, noites mal dormidas, peito rachado, olheiras, cicatriz de cesárea ou parto normal, falta de sono, sem apoio, hormônios a mil, pensamento, choro, insegurança e bebê pequenininho pendurado no peito. Puerpério, 28 dias. E do puerpério para a infância toda, 10 anos. O que é 10 anos numa encarnação de 80, 90, às vezes até 100 anos ou mais? O que é 10 anos? O que é que estamos fazendo com os 10 anos da nossa criança? E agora nós falamos na posição de mães e pais buscando uma parentalidade consciente. Porque parentalidade consciente, num planeta onde ainda existe sexolatria, drogadição, hedonismo e vazio existencial, falar de parentalidade consciente é trazer a luz em meio às trevas. Por quê? Porque o ideal era que todos nós nos planejássemos para termos a nossa família, os nossos filhos. Era o ideal. Ah, mas precisa, bebê vem com manual, precisa ter um manual para poder criar filhos? Sim, é uma responsabilidade muito grande. Porque à nossa disposição está a vida de alguém que a nossa atuação, como pai, como mãe, vai gerar um imprint emocional que vai perdurar para o resto da vida, para o resto da existência. Lembra, a infância é um terreno que se pisa a vida toda. E aí, nem todo mundo está preparado para ser pai e mãe. Nem todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai precisar revisitar caminhos e posturas dos nossos pais na nossa parentalidade. No livro Amor Imbatível, Amor Ainda, ela fala dessa fase, né, do amor. Ela fala da fase infantil do amor, que é uma fase de caráter possessivo. Ela fala da fase juvenil do amor, que se expressa pela insegurança, e ela fala da fase madura do amor. Qual é a fase madura? É o amor pacificador, que se entrega sem reservas e se faz planificador. Então, quando a gente fala da fase infantil e juvenil, a gente está falando de possessividade e insegurança. E muitas vezes, nas nossas reações diante das ocorrências do cotidiano, estamos expressando a possessividade e a insegurança. Aquela criança ferida. Tem gente que faz até postura de criança. Tem gente que até fala, muda a voz. Tem gente que faz bico. Tem gente que faz bico. Tem gente que pirraça. Pirraça é o quê? Né? Não é uma atitude infantil? Não é uma criança se expressando? Que não está sabendo resolver um conflito? E aí faz pirraça? Vamos ver quem é que ganha aqui, ó. Né? Tem, inclusive, casais que expressam essa criança ferida. Tem marido que trata a esposa como mãe. Está certo isso? Tratar a esposa como mãe. Não está certo nem chamar de mãe. Né? De forma carinhosa, ô mãe. Na Bahia é muito comum, eu sou baiana. Ô pai. Né? É uma transferência. Sendo que, na constelação familiar,
a gente tem as ordens do amor. Filho sempre recebe. Pai e mãe sempre dá. É da lei de amor, é da constelação familiar, né? O natural é esse. Existem muitas inversões. Filho fazendo o papel de pai e mãe, marido fazendo o papel de pai, mulher fazendo o papel de mãe, e uma bagunça. E aí isso transforma nos nossos emaranhados emocionais, porque está tudo fora do lugar. E precisamos aprender. Precisamos olhar para esse sistema familiar com gratidão e aprender como é que se deve reger uma constelação familiar. Isso também é ferramenta terapêutica para o autoconhecimento. Tem um livro maravilhoso. Vou pegar uma pesquinha aqui, que é um livro Refletindo a Alma, que ele foi escrito pelo Núcleo de Estudos Psicológicos de Joana de Ângeles, por diversos autores. Livro muito legal, que faz uma análise da psicologia espírita de Joana, né, com as parábolas, com a criança interior. E o autor Gerardo Campana, que ele escreveu um desses capítulos, ele fala da criança congelada. Eu vou ler um trechinho para a gente analisando, eu lendo e a gente analisando. É assim, ele diz o seguinte: é a mãe quem inicialmente acolhe o ser que retorna. O pai entra com mais ênfase um pouco depois, sem querer dizer com isso que ele não esteja presente desde o início. Como o amor não é pleno ou amadurecido, mas o que é possível promove distorções de diferentes intensidades, gerando matrizes que alicerçam o desenvolvimento da personalidade. Vamos parar aqui numa frase. Pam. O amor dos nossos pais, ele não é pleno ou amadurecido. Por quê? Eu falei no início que todos nós temos algo em comum. Estamos vivendo um planeta de provas e expiações em transição. Num planeta em transição, só existe pessoas plenas e amadurecidas? Não. Então, os nossos pais foram plenos e amadurecidos na nossa educação? Não. E aí, eles fizeram o quê? O possível. Era o que eles poderiam fazer, é o que eles podem fazer. O possível. Porque muitas vezes, em atitude infantil, juvenil, a gente vai dizer, lembra da nossa adolescência? Eu fui almoçar na casa de fulano, e a família, eles não têm briga, eles se amam, se abraçam, diz que se amam, e aqui em casa é um horror. Eu estou na família errada, não me sinto pertencente. Olha a criança reverberando. E aí, quando a gente não reconhece e os nossos pais, por não serem plenos, na criação da nossa criança, que é uma fase de muita plasticidade, maleabilidade espiritual, psicológica e física, inclusive, né? Eles estão ali nos ofertando o que é possível. E essas matrizes que são criadas nesta época, elas servem como transdutores para energias psicoespirituais mais profundas que passam a se expressar através de conjuntos e características que compõem a nova personalidade. Então, a nossa personalidade vai se moldando baseada nessas matrizes que são impressas nessa fase. E aqui ele traz alguns questionamentos. Quantas vezes o adulto está sendo mobilizado pela criança mal resolvida em determinados comportamentos e relacionamentos? Quantas vezes o adulto simplesmente é substituído pela criança magoada, ofendida e raivosa? Quantas vezes o animal se consorcia com a criança raivosa, apossando-se do adulto, que se revela incapaz de contê-lo por não se conhecer? É importante sabermos a história da nossa família? Muito.
Eu estou lendo um livro, e ele foi traduzido no Brasil recentemente. Eu esqueci o autor, mas o título é Não aconteceu, não. O título é Não é culpa sua, alguma coisa assim, né? Ele faz uma análise sobre traumas transgeracionais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Traumas que passam de gerações. O que aconteceu com nossa avó, com nosso avô, nosso tataravó, né? É como se tivesse, como eu falei, de um imprint metabólico. É como se tivesse expresso ali em todas as nossas células. Então, a gente tem a contribuição do nosso pai, da ancestralidade do nosso pai, e tem a contribuição da ancestralidade da nossa mãe. E tem a vivência no período da infância, tem a vivência no período anterior de reencarnações, nossas matrizes espirituais que estão impressas no perispírito, né? E tudo isso é o nosso conteúdo emocional. Então, a gente precisa entender e conhecer. É bom ouvir a história dos nossos pais, do que é possível de se contar também. Porque muitas vezes são dores tão severas, né? Muitas vezes não se fala sobre determinados acontecimentos. E a gente só descobre depois de adulto, né? Só lá longe o que aconteceu com minha mãe, com meu pai. Muitas vezes toma partido, sem saber que foi o possível de ser dado. E que esse processo só é resolvido com o que a gente conhece, chamado perdão terapia. Porque se a gente não realizar o perdão terapia, o que vai acontecer? A vida vai pegar a gente e vai colocar a gente no lugarzinho do nosso pai e da nossa mãe. Porque é na experiência com os nossos filhos que a gente vai revisitar o lugar dos nossos pais e nossas mães. E muitas vezes ali brota o perdão. Ali brota a compreensão. Ali brota a compassividade. Porque, meus irmãos, a gente precisa falar o seguinte: não importa o tipo de pai e mãe que nós tivemos. Algo aconteceu, a vida. Independente de como fomos criados, né, de quem nos criou, se com amor ou não, a nossa vida se manifestou através dele. E só por isso a gente precisa agradecer. A gente que é mulher, muitas mulheres aqui, sabe o que é viver uma gestação. Nosso corpo, ele é preparado para gestar. Muitas mulheres têm o direito de não querer ter filhos. É o direito de cada um. Mas a nossa constituição física, psíquica, emocional e espiritual, porque somos co-criadoras com Deus, ela foi constituída para gestar. E aí, nesse processo de gestação, onde muda, inclusive, o centro de massa do nosso corpo, onde o nosso volume sanguíneo, né, a volemia, aumenta significativamente. O coração começa a trabalhar por mais de uma pessoa. Tudo muda. Né? Os inchaços, os hormônios, o aumento de peso, é a fase anabólica mais importante na vida de uma pessoa, como nunca se viu antes. Um ser humano, o corpo de um ser humano é formado em 40 semanas. E só por isso a gente precisa agradecer a nossa mãe. Só por isso. Sem falar no trabalho de parto. E sem falar no depois. Independente do que aconteceu. E aí, Gerardo Campana, ele fala de um relato de caso muito interessante. Uma paciente dele de 36 anos, que foi no consultório, né, e falou para ele que ela tem um emprego que o chefe, meu Deus, ela não aguenta mais esse chefe. Ela está tendo taquicardia, ela não está dormindo direito, ela está se sentindo mal. Toda vez que ela encontra com esse chefe, ela não suporta mais esse homem. E todos os outros 3 empregos dela anteriores, o chefe era a mesma coisa. E aí teve um belo dia, que ela chegou muito nervosa, né, porque ela discutiu com esse chefe, e chegou nervosa e disse, ele não pode fazer isso. E o terapeuta, muito hábil,
sacou e fez: senta aí, relaxe. Repita várias vezes, ele não pode fazer isso. Aí ela foi repetindo: ele não pode fazer isso, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer isso. Uma vozinha de criança. E aí ela lembrou que com 7, 8 anos de idade, o pai dela deu uma surra nela tão grande, né? Era um homem também agressivo, era um homem violento, iracundo. E ela tomou uma surra tão grande que isso criou matrizes energéticas, emocionais, que vão se expressar nas reações diante das ocorrências do cotidiano. Nesse caso dela, era o emprego que estava se comprometendo, porque a criança dela estava ferida, congelada, não foi acolhida, não foi transformada em um processo de autoconhecimento. E a partir do momento que ela viu, que ela trabalhou essa questão, aí ela volta, 2 meses depois, e diz: você não sabe o que aconteceu. Meu chefe mudou, está outro, está um doce. Um doce. Será que foi o chefe que mudou mesmo? Ou ela viu a questão? Ela viu o que é que estava incomodando. E aí, quando a gente fala dessa criança, e falando da vida de Jesus, quando Jesus desce do Tabor com os discípulos, e lá embaixo na planície, estão ali, né, expulsando os espíritos, ele vai mais adiante e os discípulos ficam na retaguarda. E aí começa uma pergunta entre eles. E pergunta assim um para o outro: quem vocês acham que é o maior para o mestre? E aí fica o embaraço. Uns dizem: não, o maior é Simão Pedro. Porque é na casa de Simão Pedro que todo mundo se reúne e tal. Não, o maior é Judas. Porque é com Judas que estão as finanças. Não, o maior é João. Você já viu como ele trata João? De forma tão amorosa. E João com ele é João. E ficam nesse nhenhenhê. Crianças espirituais. E aí, quando encontra o mestre lá na frente, a pergunta: que vinheis discutindo pelo caminho? Olha só. E aí ficam constrangidos, né? Dizem. E aí, Jesus, com grande habilidade e amorosidade, como sempre, em seus exemplos, né? Ele pega de recursos psicoterapêuticos para a nossa alma, através das parábolas, através da natureza, recursos simples, mas que atingem lá dentro a nossa constituição psicológica. Passou um menininho, Jesus toma do menininho, né, e diz assim: quem se parecer com este aqui, uma criança, né, será o maior no meu reino. É aquele que mais serve. É a ingenuidade, é a docilidade, né? É a afabilidade, é a candura, é a simplicidade, é a espontaneidade. Então, né, bem-aventurados aqueles que têm, né, puro coração. Deixai vir as minhas criancinhas. E essa passagem, minha gente, foi tão importante. Ele tomar do menininho de cabelinho encaracolado que passa por ele, que lá no livro Memórias de um Suicida, né, da Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. No livro Memórias de um Suicida, né, o espírito narra um acontecimento no mundo espiritual, que a experiência dele como ex-suicida, ele chega num pouso de refazimento, numa colônia, num lugar que era administrado pela Legião de Maria de Nazaré. A Mãe Santíssima estava ali acolhendo ex-suicidas para a reabilitação, para reencarnar, para a vida. E um dos professores desses espíritos ex-suicidas se chama Aníbal. Aníbal, ele tinha a função de, como professor, relatar a vivência que ele teve com o mestre. E quem foi Aníbal? Foi o menininho de cabelinho encaracolado que Jesus tomou como exemplo.
Então, aquele menininho ouviu do próprio Jesus, e sendo exemplo, foi tão forte esse acontecimento que ele plasmou nele, e ele se apresenta como um menininho, dando aula no mundo espiritual. Então, essa é a misericórdia, essa é a ternura, né, que a gente precisa acolher essa criança interior. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Jacira, por gentileza, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, né? Kardec faz essa compilação do Deixai vir a minhas criancinhas. E lá no final, na instrução dos espíritos, né, que ela é escrita por João Evangelista, ele diz assim: Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. E aí, na outra mensagem, que é atribuída a um espírito protetor, ele diz o seguinte: se tendes amor, tendes tudo o que pode desejar sobre a terra. Possuirdes a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá entre os vermes e a ferrugem, não podem atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. E semelhante ao pássaro que plana nos ares, não se lembra mais da terra, subireis sem cessar. Subireis sempre, até que a vossa alma, olha essa frase, até que a vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Isso rememora uma criança sendo nutrida, sendo amamentada, né? E aí, meus irmãos, falar em integrar a nossa criança, a gente precisa nutrir a nossa criança no dia a dia. A gente nutre a nossa criança interior brincando com os nossos filhos, com os nossos amigos. Quando a gente rememora algum ato de cuidado da nossa infância. Eu, por exemplo, minha avó, né, ela cortava o genipapo em tirinhas e colocava açúcar, né? Sempre que eu chegava tinha lá o genipapo, quando era época, né? E eu me acabava, adorava o genipapo. Ou então fazia o ovo mexido, pegava o pão de sal, pegava com as lasquinhas, ela tinha um jeitinho. E se a gente for aqui levantar ações de cuidado, quando a gente sente o cheiro de algum alimento, pai, na minha infância, a manhã fazia assim, tal, né? A gente sente o cuidado, a gente volta, a gente está sempre voltando a nossa criança. A nossa criança está aí. Ela não morreu. Ela existe dentro de nós. E nutrir a nossa criança interior é buscar o autoconhecimento e integração para que a gente possa, com as ferramentas do Mestre, servir para o bem operante que está aí ao alcance de todos. Muita paz, meus irmãos. Deus nos abençoe.